Boa noite, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu já queria te pedir de antemão para tu compartilhar, se já entrou, compartilha essa live com todos os teus amigos, para os teus irmãos, para os teus parentes de uma forma geral, teus vizinhos, para todo mundo, para juntos nós podermos louvar o nosso Deus. E hoje é um dia de muita alegria, porque nesse dia celebramos ao Senhor a ressurreição dele, e é muito bom poder estar aqui com vocês, é muito bom poder estar como igreja, mesmo que distantes, mas estamos unidos pelos laços do Espírito Santo. E eu já queria te convidar para tu pegares tua Bíblia, é uma ferramenta que tu vais utilizar durante todo o culto, e eu queria te convidar para abrir em Salmos capítulo 66. O livro de Salmos, lá no capítulo 66, nós vamos ler alguns versículos desse salmo maravilhoso. Então, eu já queria que tu abrisse aí tua Bíblia, se tu não tem a Bíblia de papel, para que tu abres no aplicativo, qualquer lugar que tu tenha acesso a uma Bíblia, que tu possas fazer agora. E nós vamos cantar ao Senhor músicas de agradecimento, músicas para agradar o coração do nosso Deus. Então, Salmo 66, ele fala assim, ó. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Versículo 3 diz: Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Versículo 4 diz assim: Prostre-se toda a terra perante o Senhor, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E o versículo 8 diz assim, ó: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso, esse é o nosso Deus que cuida de nós, esse é o Deus que merece e é digno da nossa adoração. Amém? Então vamos cantar ao Senhor. Graças a paz, queridos irmãos, nós vamos louvar ao nosso Senhor, aquele que nos fez, dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, e além disso, nós vamos viver para sempre com ele, lá no céu. E o nosso louvor já tem que ser para sempre, desde já. Para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel, para sempre, Deus conosco, para sempre, para sempre. Para sempre és bondoso, para sempre és fiel, para sempre és conosco, para sempre o louvarei. Para sempre o louvarei. Seu amor é para sempre, pois ele é bom e não há outro igual. Seu amor é para sempre, eu te dou louvor, eu te dou louvor. Seu braço forte estendido está, seu amor é para sempre. Pela vida me renasceu, seu amor é para sempre. Eu te dou
sempre és fiel, pra sempre és conosco, pra sempre louvarei. Oh, 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 por nascer ao pôr do sol, seu amor é pra sempre, por sua graça vou continuar. Seu amor é pra sempre, eu te dou louvor. Eu te dou, diga louvor. Pra sempre, Deus bondoso, pra sempre, Deus fiel, pra sempre, Deus bondoso, pra sempre, aleluia. Pra sempre, Deus bondoso, pra sempre, Deus fiel, pra sempre, Deus conosco, pra sempre louvarei. Pra sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Aleluia. Grande é o nosso Deus, lindo. Ele é cheio de misericórdia, nos ama muito. Nós vamos cantar a Ele, introduzindo a Ele ações de graça. Nós vamos cantar ao Senhor, que não é igual ao nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Nada nem ninguém. Nosso Senhor é mais elevado do que qualquer outro. Algum problema que surja, a adversidade que se instala, nosso Deus é eterno e Ele é grande em poder, em livramento. E nós cantamos isso a Ele. Senhor, te agradecemos por seres nosso escudo, nossa espada, o Senhor guerreia por nós, o Senhor vence as batalhas, o Senhor é Senhor dos exércitos, o Senhor é grande em poder, todo poderoso, e nós confiamos em Ti, Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Cante conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Mais elevado que qualquer outro, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é a luz do mundo, Ele que dissipa as trevas. Ele é Rei soberano. Nós o exaltamos por isso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
Boa noite! Estamos para mais um momento de relacionamento com Deus, desde o início desta celebração. Quero lembrar a todos os amigos que participam conosco que para nós aqui nesse momento é um horário de culto. Nós estamos celebrando ao Senhor, nós estamos sentindo a presença de Deus na hora das canções. Tão gostoso
poder perceber como Deus é maravilhoso. E hoje, à noite, estamos mais um domingo sem irmos para a igreja. Eu gostaria de começar um projeto novo. A minha intenção, com todas as pessoas que nos assistem, eu quero me colocar como facilitador, como aquele que vai estar aqui para ajudá-los a compreender melhor a palavra de Deus, mas estou aqui também para aprender com os irmãos. E o que nós pretendemos? Hoje nós completamos de fato a quarentena. São 40 dias reclusos dentro de nossa casa, sem sair. Então, a rede dos relacionamentos nesses 40 dias não foi possível, apenas o relacionamento mais achegado, mais próximo com a esposa e com os filhos. Então, eu quero aqui estender, por um lado, a minha gratidão a Deus, porque até agora Ele tem preservado a nossa vida. Tenho certeza que você que está me ouvindo nesta noite, o Senhor também tem te dado amparo, o Senhor tem te dado alegria, o Senhor tem te dado conforto, e Deus tem protegido a tua vida, que é o mais necessário para todos nós neste momento, termos a nossa vida por Deus amparada, Deus que é fonte de amor, Deus que é fonte de benevolência, e é por isso que nós estamos aqui para agradecermos ao Senhor. Eu quero fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por tua vida, a vida das pessoas que estão aqui conosco. Ó Deus, nos abençoe neste dia que estamos aqui cercados do teu amor, da tua graça. Ó Senhor, que tu possas continuar protegendo as famílias da nossa igreja. Alguns estão sugerindo que nós intercedamos em favor das pessoas que estão enlutadas, pessoas que nós conhecemos, que perderam seus entes queridos. Ó Deus amado, coloca o bálsamo, coloca o consolo no coração e na vida destas famílias. Senhor, o luto é algo que traz ao coração uma espécie de tristeza sem fim. Mas, Senhor, quando nós perdemos alguém bem próximo, com certeza, Senhor, tu tens uma finalidade e tu tens o controle da vida. E eu quero te suplicar em favor daqueles que perderam seus entes queridos. Quero te suplicar também em favor dos nossos irmãos. O Senhor possa colocar a tua mão saradora, estendê-las sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje à noite eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias, a palavra de Deus, no livro dos Salmos, Salmo 119. É a proposta que nós queremos trazer para vocês estarem meditando neste Salmo 119. E a pergunta inicialmente que você já deve estar fazendo: o pastor vai ler todo o Salmo? Não, nós vamos ler hoje à noite Salmo 119, de 1 a 8. Então abram as suas Bíblias no Salmo 119, de 1 a 8, que é a palavra do Senhor, que ela traz para nós a direção da Escritura. Diz o Salmo 119, versículo 1: Felizes são os que caminham com integridade e andam na instrução do Senhor. Versículo 2: Felizes são aqueles que guardam de coração os testemunhos da palavra do Senhor. Versículo 3: Realmente não praticam a injustiça, mas andam em seus estatutos. O
o homem que teme ao Senhor. Versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que sejam observados em abundância. Arrisca cada mandamento. Versículo 5. Minha esperança é que eu possa ser dirigido no meu caminhar todos os dias da minha vida. Versículo 6. Então não ficarei envergonhado se eu observar os teus testemunhos. De forma nenhuma ficarei envergonhado. Versículo 7. Eu agradecerei a ti, Senhor, com um coração sincero, e ao aprender os teus juízos, que são totalmente justos, eu te louvarei. Ainda no versículo 8, teus estatutos observados por mim, não serei de forma alguma desanimado, desamparado, porque tenho observado a tua palavra. Meus irmãos, vocês perceberam que a leitura que eu fiz hoje à noite, um pouquinho diferente da que está aí no seu texto, em termos de sinônimo, talvez em termos de linguagem, os sinônimos são os mesmos, o valor é o mesmo, mas a linguagem um pouquinho diferente da que você tem aí, talvez a sua Bíblia corrigida ou a sua Bíblia do João Ferreira atualizada. Entretanto, nós temos aqui a essência. Eu estou aqui com a minha Torá e quero, hoje à noite, apresentar para vocês um desafio. A ideia é que você conheça profundamente o Salmo 119. É por isso que o Salmo 119, ele é dividido em 22 partes, são 22 sessões. E cada sessão do Salmo 119, a primeira parte da leitura de cada sessão de 8 versículos, começa com uma consoante da língua hebraica. O meu desafio é que você não aprenda aqui conosco, nessa série de mensagens, o hebraico. Eu espero que você, se você tiver intenção, procure então uma outra oportunidade. Mas a minha intenção hoje à noite é mostrar o porquê deste salmo, porque que este salmo foi dividido em 22 sessões, começando com o Aleph até o Tav, a última letra do alfabeto hebraico, mas nós podemos perceber a sequência. Depois dos primeiros 8 versículos, nós temos mais 8 versículos que começam com a letra Beit. E depois mais 8 que vão começar com Segol, mais 8 que vão começar com o Dalet, 8 que vão começar com o Rei, 8 que vão começar com o Vav, e assim sucessivamente. Mais 8 que vão começar com as outras letras, as outras consoantes do alfabeto hebraico. Eu vou estar aqui pensando em cada consoante. O Zain, vou pensar um pouco na outra consoante, o Men, o Nun, o Sadek. Então são consoantes maravilhosas que nós precisamos entender por que Deus, de forma organizada, instruiu o salmista a escrever este salmo. Muitos dizem que este salmo é salmo de Davi. Nós não temos aqui a segurança no início, bem na cabeça do texto, nós não temos o salmo dedicado a Davi. Mas alguns historiadores acreditam que este é um salmo de Davi. O Salmo 119, ele
traz para nós aspectos muito interessantes da vida. É uma pequena escritura que você pode usar aprendendo na fonte do nosso Deus maravilhoso. E Davi, nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos em que ele se sentia perseguido, mas também nos momentos de tristeza, de crises, da falta, da dor, alguns estudiosos acreditam que Davi se deleitava nesse texto. E por que esse texto não traz o seu autor, especialmente nas primeiras linhas, no cabeçalho do texto? É que realmente Deus deseja deixar esta palavra de forma a que o Espírito Santo de Deus receba toda a capacidade da inspiração. É uma palavra que vem do Senhor para a nossa vida. Por isso eu quero colocar aqui diante de vocês alguns desafios. O primeiro é entender como esse salmo foi escrito. Algumas pessoas chamam de acróstico, ou seja, um salmo poético, um salmo de poesia que pode ser cantado na igreja, que pode ser meditado na sua individualidade como reflexão meditativa para o reforçamento da experiência cristã. Ele é bem dividido e, se você perceber, cada sessão tem 8 versículos e eu quero me ater hoje à noite aos primeiros 8 versículos que começam com a letra Aleph. Aqui no nosso quadro atrás, você tem a letra, a consoante Aleph. Muitas pessoas que estudam o hebraico sabem disso, mas quem não conhece, olha para a letra Aleph e imagina o nosso A nossa primeira consoante do nosso alfabeto, mas não é. O Aleph não tem som. O Aleph é uma letra que não provoca nenhum tipo de sonoridade. Por quê? E aí eu gostaria de trabalhar esta grandeza de Deus. Porque a letra que vem depois do Aleph é o Beit, que está lá no princípio da criação, Bereshit, no princípio. Então por que Moisés não começou o livro de Gênesis com o Aleph? Irmãos, ele jamais poderia ter começado, porque o livro de Gênesis e toda a criação tem o seu início em Deus, o Todo-Poderoso. O nome de Deus que aparece no Gênesis começa com o Aleph, Elohim. E nós temos na palavra de Deus grandes homens que tiveram seus nomes, e aí nós podemos usar, tomar posse desses nomes, para entendermos a história de Deus na nossa vida. Abraão tem o seu nome, começa com Aleph. Então, irmãos, o próprio pai que vai dar origem à raça humana, o Adão, tem o seu nome, a primeira letra é Adam. E há uma curiosidade que eu quero trazer hoje à noite, para que você possa inserir este salmo no teu coração. A própria expressão de Deus aqui é muito forte. E os organizadores, os poetas, de maneira estratégica, que organizaram esse texto, ou um poeta, se foi o Davi, ou se teve a companhia de outros eruditos para alicerçar a base deste salmo, eu quero trazer aqui para vocês algumas ideias. Por exemplo, o salmo começa com essa expressão em hebraico, asherei, que significa feliz, o homem feliz, bem-aventurado. Bem-aventurado é este homem. Eu vou só ler aqui uma sentença, a primeira sentença aqui dos Salmos. Depois, se der tempo, eu vou ler outras sentenças,
só para que você possa experimentar a ideia, o conceito, a autoridade do salmista quando produziu de forma poética, com a autoridade divina, levando em consideração o nosso fortalecimento, dando a nós embasamento para viver a vida cristã. Eu quero escolher um tema para este salmo. Eu quero chamar este salmo hoje à noite de Felizes, bem-aventurados é o homem que teme ao Senhor em dias de crises. Então deixa eu ler aqui a primeira parte do salmo para vocês compreenderem a poesia. O salmo começa assim na língua hebraica. Asherei tememi dare, ou seja, feliz é o homem que anda, o homem íntegro. Tememi, esse homem íntegro que anda, que caminha. A outra expressão que nós temos aqui é Hahelehim Betorá Adonai, ou seja, o homem que anda nesse caminho da lei do Senhor. Aí a próxima frase do salmo é bem interessante, começa novamente, reforça a ideia de quem organizou este salmo. Começa com a expressão Asherei, Asherei, Netzerei, Adoneti, significa feliz são aqueles que guardam de coração. E a palavra coração vai aparecer aqui, leve. Bekal leve. Yedere shuruhu. Ou seja, feliz é este homem que de coração guarda os ensinamentos completamente da palavra de Deus. Então eu vou ler só as primeiras expressões para vocês poderem entender, porque são 8 linhas, e todas estas linhas no horizontal, inicialmente ela começa com a letra Aleph. O versículo 3 começa com Af lo palu ave lahu. Ou seja, o que significa essa primeira parte aqui do versículo 3? Af, no sentido de dizer realmente, de fato, realmente não praticar a injustiça, não viver de forma violenta, não ser injusto, isso vai agradar a Deus. Então, irmãos, se você vai para o versículo 4, também nós temos o mesmo início. Atá. E aí no versículo 5, Ahalai. No versículo 6 começa com As, que é, versículo 6, um Aleph, um patazinho embaixo e um Zaim. E aí você pode também verificar que o início da expressão do versículo 7, do versículo 8, todas as expressões começam com Aleph. Aleph é uma palavra que indica o Deus Todo-Poderoso. Na verdade, se vocês perceberem, o Aleph ele tem 2 pernas para cima e 2 para baixo. Esta letra, a representação é que ela está bem firmada no chão. Se nós estamos bem firmados no chão, e o que nos dá firmeza no chão é a palavra do Senhor, são os estatutos de Deus. E tem 2 partes voltadas para o céu. Então, o homem só pode estar firme no céu se ele estiver com os seus braços levantados para Deus. Tem 2 aberturas, uma para baixo e outra para cima. Se você pensa nas coisas lá do céu, se você vive as coisas lá do céu e não as que são daqui da terra, a abertura para baixo, se você vive, você terá condições, condicionamento. Você viverá o mérito de um homem justo, qualificado para viver a alegria do Senhor hoje, sempre. É a representação desta letra maravilhosa
na pitografia desta letra, no início, antes das consoantes hebraicas, ela representava um boi, a força do boi, e que mais tarde o próprio Senhor Jesus, também lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, esse animal, força, representa o sacrifício do Senhor Jesus. O animal que era usado no Velho Testamento e que representaria o sacrifício do Senhor Jesus lá na frente. Então nós temos aqui toda uma simbologia. O texto está usando por símile, por comparação, mas sobretudo o texto ele é muito prático. E este texto maravilhoso, os 8 primeiros versículos, nos ensinam pelo menos 3 lições maravilhosas, extraordinárias, de como devemos andar. Andar sempre nas trilhas do Senhor. Andar sempre no caminho do Senhor. A outra palavra que eu recebo deste salmo e quero transformar como desafio para a sua vida é que nós temos que andar nas trilhas da esperança. Primeiro, andar nas trilhas do Senhor, depois andarmos nas trilhas da esperança. E a outra lição maravilhosa, extraordinária que eu aprendo nesse texto é que eu tenho que andar nas trilhas do agradecimento ao Senhor. Você já parou hoje para agradecer a Deus por sua vida? A despeito das circunstâncias, da comida que começa a faltar, dos problemas que começam a surgir porque você não tem saído para trabalhar. Então, agradecer a Deus sempre. Esse texto me fez refletir. Se nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de crise, imagina se esta situação se estende por mais algum tempo, por mais alguns anos na vida de todos nós. Nós, a partir dessa experiência, a partir desse momento em que percebemos que as crises tiveram por intenção tripudiar sobre as nossas emoções, trazer para a nossa vida, para o nosso coração, todo tipo de tristeza, de limitação. Se você vive assim, então se volte para a palavra do Senhor. Porque o homem feliz é aquele que compreende a palavra de Deus. O homem feliz é aquele que se deixa conduzir, que se deixa guiar pela palavra do Senhor. Porque aqueles que são guiados, que são conduzidos, o texto vai dizer, de todo o coração. Deus não quer apenas metade das nossas emoções, das nossas faculdades intelectuais. Deus não quer apenas um arranjo. E aí, você não deve de maneira alguma usar como motivo não ter mais tempo de ir para a igreja, também não ter mais tempo para ler a Bíblia. Ao contrário, você tem tempo de sobra para estudar a palavra do Senhor, andar nos caminhos retos do Senhor, porque aquele que anda nos caminhos do Senhor, de coração voltado para os estatutos do Senhor, esse é um homem feliz. É o que o salmista vai dizer aqui e vai declarar essa nossa completude. Observar à risca a palavra do Senhor. O texto fala de lechemô meode, completamente cheio. Nós estamos felizes. E nós podemos usar até uma outra expressão hebraica muito conhecida por aqueles que estudam hebraico. Tov meod. Ou seja, bom, totalmente bom. Deus é maravilhoso. Esta graça. O texto começa dizendo, tu ordenaste. Tu, no versículo 4 diz, tu ordenastes
atá, tseveitá, picudeirá, tu ordenaste a prática desta palavra. O versículo 5 é que vai dar para nós a segunda ideia. Os primeiros 4 versículos nos apresenta esta ideia maravilhosa de estarmos fundamentados nos estatutos, nas leis do Senhor, na compreensão da palavra, vivendo de coração a palavra de Deus, vivendo totalmente os anseios de Deus. Mas no versículo 5 diz: Deus é minha esperança. Minha esperança é que eu possa ser dirigido por Deus e que no meu caminhar essa direção seja sempre Deus a minha esperança. Ahalai Ivonu Derahai. Deus é de fato o meu guia, a minha esperança. E aí nós temos a mesma expressão aqui no versículo 5, também apresentada já no versículo 4. Leshemor Rukeihá. Esse Deus maravilhoso que me ensina através dos seus estatutos, da sua lei, da sua palavra, que se organiza para que eu seja feliz, para que eu seja abundante, para que eu tenha no meu coração as promessas de Deus. E aí, eu posso estabelecer, dentro do contexto de todas as promessas de Deus, a minha esperança. Qual é a sua esperança agora? O que mais você anseia? Você deseja sair desse momento de aflição vivido por todos nós? Esta crise mundial? Você tem se preocupado com o próximo? Você tem se preocupado em demonstrar amor? Você tem se cercado de alegria para viver com as pessoas em casa? Você tem se instruído na palavra de Deus para ter a capacidade de pedir perdão, de perdoar, de buscar a Deus, de meditar na palavra do Senhor, fazer como o salmista no Salmo 1, meditando dia e noite. Todos os momentos da sua vida você está meditando na palavra de Deus para ter essa esperança a partir do versículo 5. Minha esperança é o Senhor, e que eu possa ser dirigido em meu caminhar, na minha vida, nas minhas escolhas, em minhas trilhas. A trilha é um lugar bem apertado. Você sobe montanhas, desce montanha, você desce pela trilha. A trilha é uma boa representação da vida. A gente não vive apenas na planície. A gente não vive de forma alguma apenas na bonança. Nós passamos por dificuldades, por lutas. Mas eu tenho esperança e eu ficarei feliz se for dirigido, conduzido pela palavra do Senhor, pelos estatutos do Senhor. Esses estatutos, estas leis, estes ensinamentos, o que é a Torá? A Torá é um conjunto de ensinamentos, de estatutos. É a mesma coisa quando a gente vê a expressão que é a Taná. A Taná é a Torá, mais os livros proféticos, os livros dos salmos, os livros poéticos estão dentro desta biblioteca maravilhosa que é a palavra de Deus para todo o nosso crescimento espiritual. Os antigos tinham uma forma de conceber a vida muito interessante. E eles, os antigos hebreus, que estudavam a palavra de Deus, que estudavam a palavra do Senhor, que se deleitavam nas promessas do Senhor. Eles diziam o seguinte:
todos nós, todo ser humano, vem de Adão. Mas quem criou Adão? Deus. E qual foi a finalidade para a qual Deus criou Adão? Aí eles imaginaram algo que nós podemos entender até hoje. Porque Adão vem da palavra hebraica Adam, que também começa com Aleph. Aí ele diz o seguinte: a primeira letra do nome de Adão tem a ver com o Criador, porque ele nos criou à sua imagem e semelhança para sermos vitoriosos, para vivermos de acordo com esta imagem e semelhança. Adão, do barro vermelho, da terra, Deus formou esse homem. Mas a segunda consoante do nome de Adão é a consoante Dalet. E o que isso significa? Eles diziam: é por isso que Deus escolheu o rei Davi, um homem segundo o seu coração. O Davi deu origem a toda a nossa hierarquia, não apenas sacerdotal, mas nós somos parte do reino de Deus aqui na terra. Na verdade, eu entendo um pouquinho mais do que isso. Eu me aprofundaria um pouco mais. Porque Davi, se nós fazemos uma conexão com o nome de Adão, Adam, Davi deu origem ao Senhor Jesus. Ou seja, Jesus é descendente de Davi. E aí, nós podemos aprender que a base de firmeza para a nossa vida hoje é Jesus. Mas, diz a palavra do Senhor, que Jesus não veio apenas de Maria, ele veio da descendência de Davi, porque José era um descendente direto do rei Davi. E aí, nós podemos fazer a conexão com a última consoante do nome de Adão, Adam, o Men. E o que o Men tem a ver com Jesus? Ele é o Messias. Ele é o anunciado nos profetas. Ele foi anunciado por Isaías. Ele foi anunciado por Malaquias. Ele foi anunciado desde o proto-evangelho no Gênesis. Nós podemos ver uma conexão em todo o Velho Testamento com o nascimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Messias. Quando ele disse para Pedro e os demais discípulos: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava ensinando ali uma bela lição para os seus discípulos, para os seus seguidores. E Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da verdade? Então Jesus é o nosso Mashiach, é o nosso Messias, é o nosso Senhor, é o nosso Adonai. E aí a palavra de Deus está nos ensinando: quem segue Jesus não pratica injustiça. Quem segue Jesus não pratica violência. Quem segue Jesus tem por finalidade o amor a Deus sobre todas as coisas. A palavra do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. A última parte hoje à noite que eu gostaria de deixar com vocês é quando o texto fala de agradecimento. Versículo 7. Eu agradecer-te-ei, Senhor, eu te agradeço com um coração sincero, porque ao aprender os teus juízos, que são totalmente justos, eu agradeço ao Senhor.
teus estatutos eu desejo observar, versículo 8. E se eu observar os teus estatutos, não serei de forma alguma, versículo 8, desamparado. Se eu seguir a palavra de Deus, se eu obedecer os estatutos da palavra, eu não serei de forma alguma desamparado. Deus está comigo, Deus está do meu lado, Deus é maravilhoso, Deus nos segura em suas mãos. Eu quero deixar esta reflexão hoje à noite, pensando aqui com vocês sobre a letra Aleph, uma outra informação para depois você poder pesquisar. E aí, como é que a gente sabe qual é o som que a letra Aleph tem? É porque os maçoretas colocaram uns pontinhos que nós chamamos de patá, segol, hirik. Então esses pontinhos são chamados pontinhos, kibbutz, os 3 pontinhos, o kibbutz e os outros pontinhos, dá o som para cada consoante, especialmente aquelas consoantes que não têm som, como o Aleph. Todas as vezes que você tem uma vogalzinha embaixo, mas lá em Israel eles não leem o texto e nem em voz alta, dependendo dessas consoantes, dependendo dessas vogais, eles só leem as consoantes. E eu gostaria de trabalhar com vocês ao longo desse texto todas as consoantes. De vez em quando eu vou anunciar qual é a vogal que está debaixo de cada uma, para que vocês possam entender melhor o texto, a palavra de Deus, esse acróstico, esta poesia, e assim vivamos para sempre com o Senhor. A principal finalidade da observação à risca é que nós possamos viver eternamente com o Senhor. Adonai Leolá, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus eterno. Que Deus nos abençoe e que a palavra de hoje à noite possa trabalhar o seu coração. Ande sempre nas trilhas do Senhor. Use as asas da esperança e firma bem os teus pés na vida de agradecimento. Agradeça a Deus pela vida hoje, pelo dia. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor possa fortalecer o teu coração. Um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar o nosso culto agora, louvando ao Senhor, como diz o texto aqui no versículo 7. Amém? Deus te abençoe. Como a pregação falou, como a palavra nos colocou, que nós possamos seguir no caminho de Deus, no caminho de esperança naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que a gente possa agradecer sempre e com um louvor e gratidão. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu
presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha, não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Bem-aventurados somos. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Vamos confiar. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Se tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Isso o Senhor faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Ainda que os montes se abalem, ainda que essa terra se mova e possa ser finalizada, nós confiaremos no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa esperança, Deus da nossa salvação, e somos com Ele para sempre, eternos em Sua palavra. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, vou contemplar o amor descer neste
Sara-no Jesus, sara-no Jesus, dá alegria, dá a tua alegria. Amém. Amém. Glória a Deus. É bom louvar ao Senhor, continuar adorando em meio à dor, em meio à adversidade, mas como nós vimos, bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor em tempos de crises. Que a gente possa afirmar essa palavra no nosso coração e saber que esse acróstico que foi nos ensinado no Salmo 119 diz respeito às grandezas de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa seguir essa instrução vindo da parte de Deus, louvando e agradecendo sempre por Ele ser o caminho. Amém? Amém. Então vamos orar? Então, dessa forma, a gente encerra agora esse período de adoração, período de louvor a Deus, mas não significa que você não deve continuar buscando ao Senhor e procurando estudar a palavra de Deus, estar conectado conosco aqui nas próximas transmissões. Já de antemão quero te convidar para terça-feira, 8 horas, e às quintas-feiras também, para tu estares presente aqui conosco, para que nós possamos juntos ter mais outros momentos de adoração ao nosso Deus. Amém. Então vamos orar e agradecer por tudo que Ele tem nos feito. Ó Deus, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus, muito obrigado porque o Teu sacrifício ali na cruz, Senhor, através da morte do Teu Santo Filho, nos possibilitou ter vida e vida em abundância. Ó Deus, que possamos valorizar, que possamos, ó Deus, dar honra ao Teu grande sacrifício ali na cruz. E te pedimos que Tu possa nos ajudar nessa caminhada, nos ajudar a sermos pessoas melhores, crentes mais dedicados à Tua obra, ó Deus, e nos ajuda em nossas dificuldades. Sabemos que estamos num período tão difícil, que precisamos tanto do Teu auxílio. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda por causa da Tua graça, que é sem par. E eu te peço que o Senhor possa fazer com que esse período de quarentena, esse período de estar forçadamente, Senhor, recluso, que ele possa chegar ao fim em breve, Senhor Jesus. Que Tu possas fazer, Senhor Jesus, uma cura geral, Deus, no nosso país. Estamos vivendo tempos difíceis, não só na questão da saúde pública, mas também, Senhor, a nossa política, os nossos governantes, ó Deus. Nós temos passado por dias de aflição, Senhor, e te pedimos por misericórdia. Ó Deus, que Tu possas resolver, Senhor, essas situações que têm tanto afligido a nação brasileira e as nações de uma forma geral, Senhor Jesus. Oramos pelo nosso país, oramos pela intervenção do Teu Santo Espírito no nosso país, Senhor Deus. Ó Pai, faz com que a igreja possa realmente ser um agente de transformação, Deus. Um agente que leva a Tua palavra, que leva os Teus ensinamentos, Senhor, e que a igreja possa demonstrar com suas próprias atitudes o Teu sacrifício, mostrar o Teu amor, Senhor, para as outras pessoas. Essa é a minha oração de fé. Cura aqueles que estão passando por adversidades na saúde, Senhor Jesus. Traz novamente a saúde plena, Senhor. E nós te agradecemos também pelas pessoas que já estão curadas. Amém. Porque o Senhor é maravilhoso. E te agradecemos por tudo que Tu tens feito por nós. Amém. Amém.